Olá, eu sou Fausto Moraes e estamos começando mais um Yahoo Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. No episódio de hoje, contamos com a presença do professor Marcelo Fonseca dos Santos. O professor Marcelo, ele é doutorando e mestre em Direito pela Mackenzie. Ele tem uma vasta atuação na área de Direito e Inteligência Artificial. Ele é professor sobre Direito Digital, pesquisador da GV, ele é pós-graduado em Direito Empresarial pela GV, também presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Lapa. Ele tem uma grande experiência e tenho certeza que vai trazer muitas notícias e ideias novas nesse nosso podcast. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso Yahoo Talk. E eu queria saber de você já de início, por que a gente precisa conhecer a inteligência artificial que vem sendo falada nos últimos anos? O que isso vem transformando a nossa sociedade? Bem, primeiramente, obrigado, Fausto, professor Fausto, por estar aqui contigo no Yahoo Stop. É uma alegria imensa. E respondendo à tua pergunta, a grande questão é que a inteligência artificial é uma tecnologia que nós denominamos de uso geral. Nós utilizamos inteligência artificial, primeiramente, sem sequer saber que temos uma inteligência artificial atrás de um software, de um aplicativo sendo ali utilizada. Ah, mas Marcelo, como assim, né? A partir do momento que eu tenho um smartphone, um notebook, um tablet, e que eu utilizo tanto sites com determinadas funcionalidades, aplicativos para soluções e softwares no meu dia a dia de trabalho, quando eu uso ali softwares de gestão, até mesmo no meu smartwatch, que está em interface com um aplicativo para monitorar a minha corrida, eu estou ali tendo contato com a inteligência artificial. É que no imaginário, a inteligência artificial ficou muito atribuída ao robô, à robótica, né? Seja o robô com carinha de robô ou o robô humanoide. Então, muitas pessoas acabam ali convergindo a ideia de inteligência artificial com a robótica. A robótica é uma área de estudo da inteligência artificial conectada com uma área da engenharia, que é a mecatrônica. Só que o campo de inteligência artificial ele é muito maior e, ao contrário deste recorte, que é pequeno, eu tenho variadas inteligências artificiais para as mais diversas funcionalidades e, por isso, ela é de uso geral, porque ela é adaptável a qualquer tipo de software, qualquer tipo de uso e para a obtenção de qualquer tipo de resultado de uma análise de informações. Então, a gente sempre fala assim, dados, dados, dados. Às vezes até fica conectado com a ideia de dados pessoais, mas não é só dados, não são só dados pessoais. Eu tenho dados também corporativos, institucionais, públicos, que são o combustível, que são inseridos nessas IAs que a gente está usando no dia a dia. Como eu disse, ativos de jogo, geolocalização, ginástica, rede social, plataformas, todos eles usam algum tipo de inteligência artificial para melhorar e para dar resultados ali para o nosso benefício, que é para isso que serve justamente os aplicativos, né? Eles servem para nos atender em alguma coisa, né? Ah, quero ouvir música, quero ver um filme. Muita gente nem. Eu sempre dou o exemplo do streaming, porque o streaming é algo que funciona com uma IA e muita gente não sabe. Muita gente acha que a recomendação ou é alguém programando ou é um acaso. E na verdade não é. É uma IA que está ali utilizando um conteúdo que você já ouviu ou assistiu e te proporcionando uma jornada de cliente mais prazerosa quando ela te oferta conteúdos aproximados com o que você assistiu ou ouviu, para que você possa não ter que ficar procurando filme, vídeo, áudio, e ao mesmo tempo ela vai ali observando os seus dados pessoais comportamentais, porque também muita gente acaba achando que dado pessoal é só os dados documentais, né? RG, CPF, CNH, Uhum. e não é, né? Dado pessoal tem a ver com, com os nossos direitos de personalidade, eles são muito mais amplos do que aparentam.
Marcelo, interessante essa sua fala inicial, dizendo que, bom, a gente precisa muitas vezes nominar onde que está a inteligência artificial, entretanto, antes disso, ela já nos não nomina, mas domina. Tudo que a gente faz na Exato. nossa vida acaba envolvendo a inteligência artificial. E nesse Sim. ponto, como você é um pesquisador na área do direito e também atua na área do direito, eu queria entender o que você tem utilizado de inteligência artificial nas suas diferentes atividades. Vamos então sair do geral da sociedade para entender aquilo que o Marcelo usa hoje no dia a dia de inteligência artificial. Olha, eu uso para várias coisas. E não uso só a generativa, porque a generativa, ela possibilitou que também é um recorte pequeno dentro do vasto espectro aí de desenvolvimento e pesquisa de IA. Eu uso bastante generativa para fazer desde tabela no Excel, que eu preciso, porque ela é uma ferramenta bastante útil, e é isso também é importante pontuar. A IA é uma ferramenta, ela não tem o objetivo de te substituir, ela vai substituir pessoas que não sabem trabalhar com ela, que não sabem utilizá-la. Então, por exemplo, eu hoje advogo muito pouco, não tenho mais um escritório com vários colaboradores, eu trabalho em casa, porque eu sou muito dedicado à vida acadêmica, então eu não tenho mais tanta advocacia. Então, eu não uso, por exemplo, porque eu não preciso, não tenho essa carga de trabalho é, de advocacia para ter um software de gestão, como existem alguns no mercado, que tem uma inteligência artificial. Nós chamamos isso, essa aplicabilidade de API, que é a interface do software com uma inteligência artificial para raciocinar aquilo que é inserido no software. Mas eu uso generativa, que foi que trouxe a IA aí para um papel bastante consumido e dito, né, socialmente. Generativa eu uso para pesquisa, por exemplo, criar uma lista de pesquisa de temas que eu penso em escrever sobre alguma coisa, eu utilizo para fazer uma tabela, eu utilizo para fazer um texto para a rede social quando eu tenho um curso que eu quero oferecer, porque ela me dá um texto mais rápido do que eu digitar da minha cabeça. Lembrando, eu sou do direito, eu não sou do marketing, Uhum. então eu tenho limitações que eu consigo superar dando um comando correto, eu consigo que ela me dê um texto, inclusive com desenhinhos, né, com emoticons, para postar um curso na rede social. Isso é uma ferramenta sensacional. Eu ia perder meia hora para escrever um texto que não é da minha área, que eu tenho limitações, ela Uhum. me dá em minuto, menos de minuto até. Eu utilizo para gerar uma imagem para justamente um curso que eu estou oferecendo. Eu escrevo o prompt que eu falo, olha, eu quero uma imagem de um curso, por exemplo, de IA para advogados, né? Crie para mim uma imagem destinada a redes sociais. Ela cria uma imagem super bonita para que eu possa colocar ali na rede social para divulgar um curso. Eu utilizo ela muitas vezes para fazer um resumo de um documento que não contenha dados pessoais, isso é muito importante. Nunca coloque seus dados nem dados pessoais de terceiros numa generativa. Eu uso ela para avaliar, resumir para mim um documento que é muito extenso, por exemplo, um edital de licitação com 600 páginas. Eu Uhum. consigo escrever os pontos que eu quero, e aí é importante. É importante eu saber o que eu tenho que pedir para ela e como pedir. Mas são usos para funções que me poupam tempo, que me agilizam o dia, para que eu possa ter tempo para estudar, para pesquisar, para escrever, para dar aula, né? Me parece, E Marcelo, que esse uso também ele é para atividades que a gente tem o domínio. isso, Então, você está pedindo como se fosse efetivamente um assistente, a gente poderia pedir para um assistente humano, você pede para um assistente que é uma inteligência artificial, talvez aí esses modelos de chats, mas você pede que você tenha o controle, tenha o domínio daquele conhecimento. E aí tem a capacidade de verificar os limites até da entrega que aquela inteligência perfeito. artificial vai fazer, que o produto vai ser gerado.
Exato. Não, o seu comentário é perfeito. Era um outro ponto que em algum momento eu ia tocar. O teu raciocínio é perfeitamente correto. Eu falo para as pessoas que elas têm que continuar estudando, porque, diferentemente, de outras tecnologias, eu preciso avaliar, eu preciso conferir o resultado. Então, muita gente usa indiscriminadamente, sem orientação, sem a educação digital, e vai ali, copia o texto ou a planilha, enfim, o conteúdo que pediu, e sai usando. Só que ela tem dois, no caso da generativa, né? Ela tem dois problemas. Ela tem pouca base de cultura, pouquíssima de cultura brasileira e pouca base de língua portuguesa, por exemplo. Então, a chance dela criar um conteúdo que a gente chama de alucinado, né, uma alucinação, é bastante grande. Então, a pessoa tem que continuar estudando. Como eu disse, e você também pontuou, é uma ferramenta auxiliar. É como se ele fosse um micro, um estagiário dentro do teu computador que te ajuda. Ele não resolve as suas questões. E se você não estudar, você não vai saber conferir aquele resultado e você corre um risco enorme de fazer mau uso da ferramenta. Então, IA, ela também, no caso, não só da generativa, mas de outras, ela não tem uma dinâmica de vida, de antropologia, de sociologia para interações imediatas. Então, ela não vai substituir a pessoa porque ela não tem esse campo de olhar que nós temos 360, né? Ela é algo que produz um texto, uma imagem, uma solução ali de aplicação rápida, simples. Ela não consegue atuar em questões complexas, ela não consegue entender contextos. Então, uma resposta que ela dá para mim aqui em São Paulo e dá para uma pessoa no Amazonas, algumas podem ser diferentes, mas em tese a resposta é uma resposta padrão que não necessariamente tem a mesma aplicação no mundo real, num contexto paulista, num contexto amazonense, por exemplo. E Uhum. é isso que às Marcelo, vezes deixa parece. eu emendar aqui uma pergunta agora que surgiu nessa tua fala. Porque se a gente vai fazer uma recuperação desses avanços do uso da inteligência artificial, me parece, sim, vou destacar dois grandes campos: a medicina e agora, nos Uhum. últimos tempos, o direito. Esses dois campos eles vêm mostrando para a sociedade um amplo uso dessa tecnologia da inteligência artificial, diferentes modelos. Sim. Poderia dar um exemplo para a gente no uso da IA na medicina e depois no direito? E junto com isso, Marcelo, aí vem a questão que eu queria que a gente pensasse. Quais que são as diferentes preocupações do uso dessa tecnologia na medicina e no direito? Vamos brincar aqui, né? A medicina lida da vida das pessoas, necessariamente, né? Se a pessoa vai viver ou se vai morrer, em última instância. E no direito, vai tratar da liberdade e da propriedade das pessoas, claro que fazendo uma simplificação. O que tu pode referir disso pra gente, por gentileza? Olha, na medicina nós temos aplicações extremamente benéficas para a verificação e emissão de laudos para auxiliar o médico em um diagnóstico de um exame de imagem. É o mais comum, Uhum. né? O mais didático para exemplificar o uso medicinal, mas também é utilizada para fármacos, para desenvolvimento de novos medicamentos, reduzindo de 20 para 5 anos o desenvolvimento de um novo medicamento. Modelos, por exemplo, são diferentes. O modelo que vai calcular questões genéticas, biológicas, de propriedades de medicamento, como eu disse, caem de 20 para 5 anos em virtude dos cálculos avançados que demandariam 20 anos de pesquisa, Uhum. reduzindo para 5. Isso é maravilhoso. No exame de medicina, né, no exame de imagem, ela consegue ter, após treinamento, ela consegue ter uma assertividade de diagnóstico de imagem melhor que o médico, mas ela não consegue concatenar questões do paciente que só o médico vai conseguir. Então, o médico, como eu disse, ela não vai substituir o médico, ela é uma ferramenta de apoio na medicina. Talvez, Marcelo, aí sim, desculpa assim fazer essa interrupção, mas tanto a atividade do médico tem uma complexidade tamanha
que não se enorme. resume simplesmente a uma compreensão científica de dados biológicos, mas tem outras Exato. dimensões da vida que exigem dessa capacidade do médico. Isso, exatamente. Por isso que o médico não vai ser substituído, porque eu não posso colocar a responsabilidade em uma máquina que ela avalia apenas a imagem. Então ela dá o laudo da imagem, mas é o médico compreendendo a realidade do paciente, do contexto do paciente, das condições do paciente e de outros exames, quem definirá um tratamento, o que vai ser feito, o que não vai, vai dar o acompanhamento. A máquina não tem essa possibilidade. Ela é uma ferramenta auxiliar. E aí, na medicina, o cuidado, dados sensíveis, dados que podem incorrer em prejuízo extremo para o paciente, em discriminação, em diversos outros danos. No direito, né, que realmente essa comparação ela é muito apropriada. Ambos, advogados e médicos, lidamos com a vida em aspectos diferentes, mas lidamos com a vida. Uhum. O advogado, ele tem que ter essa ciência da mesma condição. Nós temos uma previsão de sigilo profissional, nós não devemos colocar dados dos nossos clientes, nem de processos judiciais, em bases, no caso do uso da generativa, ou mesmo de um software com interface em IA. Eu tenho que tomar cautela de saber se aquela empresa que licencia o software, como ela está acessando a base de dados, porque eu estou colocando os meus clientes em possível vulnerabilidade. Um processo judicial, independente de ser decretado sigilo para o juiz ou não, ele é afeto, ele é uma relação jurídica advogado-cliente. Então, ele não deve ter sua vida exposta. Você não vai pegar um advogado com um megafone na rua gritando que foi contratado pelo A ou B e que ele tem um problema judicial. Isso é da autodeterminação informativa da pessoa. Então, o advogado E tem que nesse tomar esse ponto, cuidado Marcel, a também. gente estava conversando antes, e antes da gente começar aqui a gravar o podcast, e você destacou para mim que dados pessoais não são só os dados que a gente tem lá, o CPF, qual que é a designação da cor Exato, da sua pele, etc. Mas isso que você está dizendo, né? Dados relacionados às informações que decorrem num processo judicial. exato, que são dados, que isso também é sempre importante pontuar, né? Quando a gente fala em proteção de dados e privacidade, você fala em privacidade, muitas pessoas também ficam no imaginário que é aquilo que eu tenho de segredo. E aí você fala, privacidade contemporaneamente, ela tem um espectro de alcance muito maior do que o segredinho. Ela diz respeito aos seus gostos, os seus comportamentos, que são capturados, coletados, viram perfilamento, e acabam potencialmente te modulando, te orientando, causando câmaras de eco, consumo excessivo. São coisas que parecem um pouco abstratas ou que são superficiais, mas não são quando nós pensamos em sociedade, em grupos. E no caso do processo, o advogado tem que lembrar essa responsabilidade civil dele, do sigilo, que não é só o sigilo, a proteção de dados é muito maior. Ele tem que entender que esses, não só os softwares, mas o uso da generativa, ele tem que usar com cautela. A gente até estava conversando antes sobre o caso de advogados que usam inapropriadamente para gerar um determinado recurso e não leem o recurso, fazem o trabalho de qualquer jeito, e depois, quando chega na mão do juiz, artigo de lei inventado, jurisprudência inventada, por questões de aspectos é, próprios, né? Base de dados, próprio do comando que você deu, são as alucinações. E que podem causar prejuízo para o cliente e para o advogado, que num caso de contencioso pode perder o processo, ter a sua carteira aí oficiada para a ordem, responder um processo ético, perde a sucumbência, perde o cliente, porque ele não foi conferir, porque a generativa ela é uma ferramenta maravilhosa, porém teimosa. Ela não sai respondendo não sei, ela responde. Se você ler e falar você está errada, ela se desculpa. Mas ela não tem a humildade de falar, cara, não sei o que eu estou falando. Ela fala, porque a responsabilidade de conferir o conteúdo é sua.
né? Inclusive, Então, essas ferramentas, esses chats que a gente acaba consultando, ele tem lá um pequeno alerta, né, termos, dizendo confirme isso com quem tem conhecimento é, na área, procure um advogado, procure um médico, etc. exatamente, porque é importante, né? Uhum. Comparando com o buscador, a generativa já tem sido, tem uma escalada aí, uma escalabilidade de utilização já maior do que os buscadores, porque o buscador não é uma IA generativa, o buscador, como o próprio nome diz, ele busca um site que tem um conteúdo. Então, a pessoa que busca o conteúdo no buscador ou que busca uma informação na generativa, ela não pode substituir um profissional que estudou e que conhece o tema e que conhece essas questões próprias do indivíduo. Então, às vezes, chega lá no médico, eu pesquisei aqui que essa manchinha na pele é um melanoma, um carcinoma, e o médico olha e fala, não, não é isso, vamos fazer uma biópsia, sai a biópsia não é nada. Mas a pessoa já pesquisou antes, não sabe aonde pesquisou, não sabe qual é a informação, se aquela informação tem uma fonte robusta, porque qualquer um abre um site e qualquer um coloca um conteúdo que quiser. Vide Wikipédias e outras Uhum. bases em que as pessoas alimentam como querem, né? Então, acho que é importante essa questão da educação digital justamente por isso, para que as pessoas consigam ter o pensamento crítico ainda é, subsistente ali, lutando para que elas não acreditem em qualquer coisa, porque isso é um grande risco. Marcelo, nós falamos aí da questão da medicina, falamos da questão do uso da inteligência artificial de uma maneira geral pelos advogados, e a gente sabe que Uhum. no Brasil existe um volume grande de projetos de inteligência artificial, alguns em desenvolvimento, alguns projetando, alguns em desenvolvimento e alguns em aplicação no Poder Judiciário. Qual que é assim, a Sim. sua visão sobre o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário e mais? A gente tem visto algumas notícias aí em diferentes lugares que o Poder Judiciário vem usando o próprio chat GPT. Teríamos que ter preocupações com isso? É, apesar da regulamentação ter sido atualizada e ser recente, A eu regulamentação você está sempre. referindo à Resolução 615 agora de 2025, Exato, Marcelo. exato. A Resolução 615, eu, não só eu, vários pesquisadores e profissionais da área participamos das audiências públicas e do grupo de trabalho. E, então, assim, a utilização da inteligência artificial desde que aplicados os frameworks de governança de dados e da própria inteligência artificial, e nós temos documentos excelentes para a utilização mais robusta, ética e confiável das IAs, é um alinhamento que o judiciário se preocupa. O judiciário tem usado, por exemplo, para análise de admissibilidade e separação de quantidades de processos até a observação de processos de advocacia predatória. Então, são usos positivos. Uhum. Preocupações. É, essa questão da literacia, né, da educação digital, os juízes, serventuários, o Ministério Público como um todo e a advocacia precisam efetivamente entender que contextos podem ser usados, como essas ferramentas podem ser utilizadas, de que maneira eu evito problemas, eu evito responsabilização, eu evito que uma eventual solicitação de um direito de explicação por um jurisdicionado, até mesmo por um magistrado ao CNJ, cause aí embaraço ou um olhar muito negativo para a inteligência artificial. Ela tem que ser compreendida como uma ferramenta que tem utilizações limitadas de acordo com a resolução, de acordo com a compreensão do tema depois de treinamento, porque não adianta eu ter a resolução, alguém lê e não entender, eu preciso de entendimento de aplicabilidade disso, de mundo real. Olha, nós temos aqui uma regulamentação e você não deve usar sua conta particular. Como exemplo, né? Um exemplo Uhum. didático. Você não pode usar para tudo. Você não pode pegar um processo judicial envolvendo duas pessoas e colocar numa ferramenta e pedir para ela produzir uma sentença, porque isso é uma função sua, porque a ferramenta não tem entendimento dessa dinâmica que nós já falamos, do todo.
Uma ação de despejo não é igual a outra, uma ação de cobrança não é igual a outra. As coisas não podem ser. Nossa ciência é uma ciência humana aplicada, né? Uma ciência social aplicada. A economia, o direito, a sociologia, a antropologia são ciências que estão no dia a dia. Eu não posso automatizar. Se eu não der esse entendimento, como nós lidamos com pessoas e a gente pode em algum momento lidar com um mau uso, esse mau uso trará malefícios para os jurisdicionados e um reflexo negativo para o judiciário, que aí vão começar a levantar, certamente, levantar-se-ão bandeiras de que o judiciário pode ser extinto, de que não precisa de judiciário, que o que está acontecendo é uma revolução predatória, porque o ser humano pode ser substituído de qualquer Uhum. jeito, e não é, as questões não são tão simples assim. Então, acho que precisa, seriamente, o CNJ se preocupa muito com isso. Isso foi pontuado várias vezes e eles têm aí planos de ação para que se utilizem tanto IAs, como eu disse, para verificação de admissibilidade, para separar processos predatórios, que são IAs internas, não são IAs de mercado, são desenvolvidas Uhum. internamente para uso interno, com base de dados interna, ou seja, tem um nível de segurança da informação bastante fechado, tem uma usabilidade específica, ok. Generativa, o juiz pode usar? Não pode usar assim de qualquer jeito. Ele precisa saber como usar, e o CNJ tem ido num caminho bastante positivo para utilizar de uma forma boa. Uhum. Marcelo, nós estamos aqui nos encaminhando para o encerramento do episódio, mas eu queria explorar contigo mais um detalhezinho antes de encerrarmos. Na sua fala, você Claro, falou uma expressão que é a explicabilidade. E eu conheço que você aí há pouco tempo defendeu um trabalho, né, da sua dissertação sobre essa temática. Pode falar um pouquinho para a gente o que você defendeu ali na sua dissertação, qual que é a importância da explicabilidade no contexto jurídico? claro. A pesquisa foi voltada, num primeiro momento, para entender como é que a inteligência artificial funciona no que tange ao aprendizado com as informações, com os dados gerais, né, não só pessoais. Depois trata sobre a decisão que a máquina profere, como ela aprende e decide, e qual é a conexão entre a decisão da máquina e a decisão do ser humano. E aí eu fui estudar como o ser humano também decide, como é que nós tomamos decisões no nosso a todo tempo, o tempo inteiro, né? Principalmente nessas relações tecnológicas. E aí, o nome da dissertação, né, o nome da pesquisa é justamente Direito à Explicação em Inteligência Artificial. Então, eu consegui, na pesquisa, concluir que nós temos um direito à explicação sobre as decisões que a máquina toma, porque ela aprende e decide fundamentalmente baseada nas nossas decisões, né? É, com perfilamentos e inserção desses dados pessoais diversos que nós produzimos o tempo todo. E o fechamento é a explicabilidade, que são as ferramentas de inteligência artificial que são desenvolvidas para analisar grandes modelos de linguagem, grandes modelos de rede neural e poder aferir o aprendizado e a tomada de decisão. Ou seja, são IAs que conseguem explicar outras IAs e nessa explicabilidade de uma IA para outra, você consegue verificar se eu tenho problemas de programação, se eu tenho um problema de aprendizado em virtude dos padrões de dados, então ela começa a criar o viés. Viés é o caminho, né? É o caminho lateral. Ela Uhum. começa a ter um viés de aprendizado e de comportamento, de resultado, por conta dos dados que nós produzimos. São vieses sociais que se expressam ali e que, portanto, eu posso fazer uma auditoria naquela IA por meio dessa IA específica de explicabilidade e corrigir eventuais problemas, melhorar o uso, ter documentos que possam sustentar se a decisão automatizada foi correta ou se ela está incorreta, está com viés discriminatório ou não. Então, a explicabilidade é isso. É eu, por meio de uma ferramenta de inteligência artificial, ter a possibilidade
de avaliar outra ferramenta e explicar esta ferramenta que foi avaliada, tudo que dela faz parte. Olha, a rede neural está com um problema aqui, o aprendizado criou um problema aqui, não tem problema nenhum. Pode ser Uhum. que a IA de explicabilidade olhe e fale, cara, tá tudo certo, né? Ela emite ali um documento, um resultado e fala, não tem problema nenhum. Então, e ela é parte do suporte ao direito à explicação. Porque se eu tenho uma decisão num seguro, numa assistência médica, num financiamento qualquer, eu tenho o direito de saber por que foi negado, por exemplo. Um caso de assistência médica, eu peço uma cirurgia, a cirurgia foi negada. Eu tenho o direito de saber por que foi negado. Ah, foi negado porque a IA decidiu. Coitada da IA. Ela decidiu por quê? Como ela decidiu? Eu tenho direito de saber. Tenho Uhum. direito de saber se não foi com base num dado errado ou num dado discriminatório. Eu tenho direito de saber se eu posso pedir revisão por um humano. Eu tenho direito de saber se a inteligência artificial não está com problema, e aí eu uso a IA de explicabilidade. Então, foi bastante interessante e enriquecedor. Eu já pesquisava inteligência artificial antes. A inteligência artificial de explicabilidade não é um tema tão antigo, ele é mais recente. Então foi muito bom ter pesquisado isso bem praticamente no seu nascedouro, porque foi bastante enriquecedor para a dissertação essa pesquisa. Tenho certeza que essa temática aí vai render um excelente livro e já fico aqui o meu pedido. A hora que sair o livro, avisa que vou querer ser Eu um dos mando, primeiros a comprar. eu mando Marcelo, um autografado para você. eu fico muito agradecido com a sua participação nesse nosso episódio do podcast de Ajustoc, que vai ser o episódio de lançamento dessa nova temporada. E quero também aproveitar esse momento para convidar quem nos acompanhou até aqui para conhecer os outros episódios do Ajustoc, todos eles disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube. E para encerrar agora, Marcelo, agradeço novamente e espero aí que todos possam continuar acompanhando o Yarjus Talk. Nos falamos em breve. Até mais. Até mais, professor. Obrigado.